9 de outubro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. Tema da leitura diária desta quinta-feira: o culto é um sacrifício pessoal. A leitura se encontra no capítulo de número 21, versículo 23 e 24 do primeiro livro de Crônicas, que diz assim: Então disse Ornã a Davi: Toma-a para ti e faça o rei meu senhor dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para holocaustos, os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, tudo dou. Disse o rei Davi a Ornã: Não, antes pelo valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece teu espírito. Deus te abençoe. Veja bem, é muito importante que você ouve esta palavra. E Ornã disse a Davi: Toma para ti e oferece ao Senhor o que bem parecer aos teus olhos. Porém o rei Davi disse a Ornã: Não, antes por certo preço o comprarei, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, e nem oferecerei holocausto sem custo. O contexto desse texto nos diz o seguinte, nos mostra um dos momentos mais marcantes da vida do rei Davi. Após o pecado de realizar o censo do povo, o rei reconhece sua culpa diante de Deus e busca reconciliar-se oferecendo um sacrifício. Ornã, movido por respeito e gratidão, deseja oferecer gratuitamente os bois, a lenha e o terreno para o altar. Mas Davi recusa e declara: Não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custam nada. Essa resposta expressa uma profunda compreensão espiritual. Adorar a Deus verdadeiramente exige entrega pessoal, exige renúncia. Adorar a Deus, servir a Deus, exige renúncia. Tanto que no capítulo 7, acho que o versículo 20, 24 de São Mateus, está escrito: Quem quiser vir após mim, toma sua cruz de cada dia, nega a si mesmo. Então é uma renúncia. Servir a Deus tem que renunciar sua razão, sua vontade, seu querer, porque o que manda é a vontade do Senhor. Portanto, o culto não é uma mera formalidade, uma rotina religiosa ou um evento social. É um ato de consagração, renúncia e amor. Davi nos ensina que o valor do culto não está nas coisas que possuímos, mas na disposição do coração que oferece o melhor ao Senhor, que Ele é digno de receber de nós o melhor. Portanto, diante deste texto tão maravilhoso, eu quero te convidar a entender que hoje vivemos em meio a uma sociedade imediatista, superficial. Somos chamados a redescobrir o sentido do culto como sacrifício pessoal. Tem um texto que daqui a pouco estaremos lendo, mas você já pode ir procurando, que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, o sentido do culto deve ser sacrificial e pessoal. Hoje,
Há muitos cristãos que fazem votos para poder pagar com o dinheiro do outro. Há muitos cristãos que fazem votos para poder sacrificar o outro e não a si mesmo. Muitos querem servir a Deus, mas não renunciam à sua vontade nem sua carne e acabam, irmão, ora por mim, irmão, jejuma por mim, irmão, faz uma campanha por mim. E aí muitos se tornam tão medíocres que já nem vão à igreja, nem vão ao templo adorar o Senhor. Não ofertam, não devolvem o dízimo, não evangelizam, não oram, não estudam a palavra, estão sendo meramente religiosos de nome. E aí acontece que se torna um cristão enfraquecido, porque o culto é sacrificial, é sacrifício pessoal. Um culto que envolve o corpo, a alma e o espírito diante do Deus vivo. Portanto, quero falar contigo que nós vivemos em meio a uma sociedade imediatista e superficial. Nós somos chamados pela palavra de Deus agora mesmo para descobrir o sentido do culto como sacrifício pessoal. Um culto envolve o corpo, a alma e o espírito diante do Deus vivo. O culto exige entrega e custo pessoal. O culto a Deus exige entrega e custo pessoal. Davi rejeita a facilidade e prefere o caminho do sacrifício. Deus nos ensina através desta palavra que Ele nos chamou para adorar em espírito e em verdade. Davi entende que o que é oferecido a Deus deve custar algo a si mesmo: tempo, esforço, devoção, obediência e renúncia. Às vezes nós deixamos de adorar a Deus por tão poucas coisas e dizemos e falamos com ar de missão cumprida: fui à igreja, mas estamos lá dentro do templo não vendo a hora de terminar o culto para nós voltar para o nosso conforto. Portanto, adorar a Deus exige renúncia da privacidade, do bom trabalho, do bom emprego, muitas vezes, da razão. Portanto, nós observamos que desse texto, Davi havia pecado. O altar e o sacrifício seria um meio de restauração. Ornã oferece tudo, mas Davi entende: o culto não pode ser barato. O verdadeiro adorador não busca conveniência, mas busca agradar a Deus acima de si mesmo. O verdadeiro adorador não busca conveniência, mas busca agradar a Deus acima de si mesmo. Em nossos dias, muitos querem um culto sem esforço, rápido e emocional, sem compromisso. Fala porque eu estou com pressa. Não tenha pressa de sair da presença do Senhor. Aproveite, adore. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Estamos ouvindo, estamos falando, sei que falamos a muitas pessoas. Mas o culto verdadeiro exige prioridade, disciplina e coração rendido. Deus não se agrada de gastos automáticos. Ele busca adoradores sinceros. Repito que está escrito em Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, pois Ele é espírito. Deus não está com pressa, Deus não tem pressa. O que Deus quer é que nós nos rendemos a Ele sem formalidades, sem reservas. Quando nos entregamos para Deus, nós não temos prejuízo, porque Deus nos recompensa.
Amém.